Olá, pessoal. Estamos aqui para uma breve conversa, mais uma, sobre o nosso curso de produção textual, em especial agora, para retomar algumas questões tratadas na nossa aula síncrona da semana passada, da última sexta-feira, e para destrinchar alguns elementos ali abordados que a gente não teve oportunidade de detalhar um pouco mais. Esses elementos, na verdade, são os critérios que nós vamos utilizar ao longo desse bimestre para criar textos e analisar textos. Vamos lembrar que a nossa opção de trabalho com o tema Mundo Conectado para além das tecnologias foi a opção de pensar os textos ligados às tecnologias da comunicação e informação. Então, aqueles textos que nós produzimos nas redes sociais, aqueles textos ligados a esse tipo de tecnologia digital, esses textos vão ser o nosso foco nesse momento. Tudo bem? Agora, dentro desse foco, eu preciso saber como eu vou abordar esse ou aquele texto nesse ou naquele momento. Porque, de qualquer forma, independente do texto que a gente trate, do tipo de texto, do gênero de texto, há sempre alguém que escreveu, alguém que possa se pressupor como o leitor desse texto, uma forma estilística de linguagem, e aí tudo isso a gente precisa pensar agora nesse contexto, tudo bem? Bom, então, são 5 critérios. O primeiro critério é o critério de autoria, ou seja, quem é que está escrevendo o texto. Em geral, quando você escreve no Twitter, no Facebook, é você. Mas é possível você pensar um personagem que não seja você. É possível você até imaginar que quando você escreve no Twitter, você escreve de um certo modo, porque você imagina que ali é um ambiente para um certo lado de você aparecer diferente de um e-mail, que não é bem um ambiente para esse lado do Twitter. Até aí, até nessas questões a gente pode pensar, tudo bem? Mas vamos pensar assim uma questão muito mais explícita, né? Até simples, quando você pensa um advogado escrevendo um texto e um humorista escrevendo um texto. É muito mais provável que no texto do advogado, ou seja, de autoria de um advogado, haja termos jurídicos que não existam no texto do humorista. Então, a depender de quem é que escreve, a linguagem também vai ser moldada, ok? Isso é uma questão muito importante para nós. Mas, para além disso, além do critério de autoria, há um outro critério muito ligado com o de autoria, porque dialoga com ele, que é o segundo critério que nós vamos trabalhar, que é o critério do destinatário. Então, faz muita diferença eu escrever para um amigo muito próximo, ou para o meu chefe, ou para um político poderoso. O modo como eu vou escrever também vai ser influenciado pelo destinatário do meu texto. Esse modo pode ser mais formal, pode ser mais informal e assim por diante, né? Até o conteúdo, aquilo de que eu vou tratar no meu texto, também vai se alterar a depender do destinatário, ok? Mas é verdade que nos meios de comunicação é muito comum que haja destinatários mais ou menos indefinidos. Quando eu penso no Twitter, e eu escrevo alguma coisa no Twitter, não necessariamente é para alguém específico. Tudo bem, você pode ter seguidores no Twitter, mas esse texto pode ser retweetado. Então, outras pessoas podem ler que não aquelas que você está pensando, ou, enfim, mesmo assim, mesmo quando você tem destinatários que não são muito específicos, não é exatamente para aquela pessoa, isso também pode vir a influenciar o seu modo de escrever. Porque vamos imaginar um destinatário indefinido assim, no Twitter. E um destinatário também indefinido num texto, num anúncio, num site de venda online.
É um indefinido, porque você não sabe exatamente quem vai ler. É, ao mesmo tempo, um pouco definido, porque, de fato, você está escrevendo para alguém que vai comprar alguma coisa, então você imagina um certo público que leia anúncios de compra e venda, mas ainda é vago. E, apesar de ser vago, você tem formas diferentes de escrever. Um desabafo seu no Twitter é diferente de um texto de anúncio num site de compra e venda. Tudo bem? Então, até isso nós vamos pensar. Essa indefinição, como que ela exatamente vai funcionar neste ou naquele momento. Tá bom? Bom, o nosso terceiro critério é o critério da relação com a linguagem não verbal. Porque o fato de estarmos tratando de um ambiente digital favorece muito que, para além de palavras, apareçam imagens, apareçam vídeos, apareçam sons. Então, essa relação também vai ser muito importante para nós. E vai ser importante porque, muitas vezes, vai transformar a linguagem em algo que, às vezes, funciona como uma imagem. A linguagem ela vai aparecer de uma maneira tão concisa, porque não é mais necessário muito mais coisa, porque a relação com a imagem, muitas vezes, já transformou aquilo que você queria dizer, já disse aquilo que você queria dizer, e às vezes disse até com mais ênfase. Para dar um exemplo aqui, vamos pensar que você tenha que dizer um texto, um pequeno texto, que é assim, dentre todas as frutas, a fruta de que eu menos gosto é a maçã e a fruta de que eu mais gosto é goiaba. Essa é seu texto. Bom, você pode dizer o texto dessa maneira. Mas você pode dizer o texto assim, ó. Tá vendo? Você usou uma imagem, essa imagem é de alguém que repele a maçã e ao mesmo tempo gosta, fica feliz com a goiaba, né? E pronto, tá aí, tá dito o que você queria. Gosto de goiaba, não gosto de maçã. No entanto, quando a gente entra nessa senda, pessoal, vocês viram que a gente tem aí um formato de um meme, que é um meme até conhecido, até bastante divulgado. Você notou que não combinou muito, né? Maçã e goiaba nesse meme. E aí você nota, então, que essa relação com a imagem ela acaba também forçando o conteúdo. Ou seja, não é qualquer coisa que você coloca nesse meme. Por quê? Porque esse meme ele vai traduzir um certo sentido, que muitas vezes é um sentido, por exemplo, de uma certa polêmica. Não precisa ser uma polêmica terrível, pode ser uma questãozinha de preferências e de gostos. Por exemplo, isso aqui, ó. Vocês percebem? Parece que funciona muito mais quando eu uso Toddy e Nescau no lugar de maçã e goiaba, né? Ou mesmo quando eu penso numa outra situação mais que lida com humor ou com a ironia, quando eu penso nesse formato. Essa situação de Real Madrid não, né, o clube de futebol, né, o time de futebol, Real Madrid não, bom mesmo é a União Barbarense, pode ser uma questão de ironia, pode ser até uma questão de uma afirmação do amor pela cidade, do amor pelo time da cidade, e isso não importa para nós. Importa é que nesse formato, com essa imagem, funciona muito melhor do que maçã e goiaba. Então, a gente vai pensar também essas relações. A gente já começou, vocês lembram, né, a pensar essas relações quando a gente começou a falar de propaganda, a gente teve uma atividade com propaganda, vocês também trabalharam com imagens. A gente vai desenvolver um pouquinho mais isso aí agora, ok? E o nosso quarto critério vai ser um critério que, num certo sentido, vocês podem até achar que não tem muita graça. E pode ser que até eu também ache que não tenha muita graça. Mas ele tem uma função muito especial para nós, que é o critério do número de caracteres. Porque, a depender da mídia que você use, há sim limitações do número de caracteres. Então,
quando você está no Twitter, você tem, se eu não me engano, 280 caracteres só que você pode utilizar. É um texto relativamente pequeno. Mas, se você está no Facebook, você pode usar milhares de caracteres, né? Dezenas de milhares. Então, você pode fazer um texto muito maior. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que um texto muito maior não consiga a divulgação da ideia que você quer. Então, também vamos pensar esse tamanho, essa relação. Às vezes você quer, no Facebook, não escrever um texto muito grande, você quer escrever uma frase que chame a atenção e quer, inclusive, colocar atrás dessa frase aquele pano de fundo que são aquelas imagens que o Facebook propicia quando você quer fazer um post. Ok, mas se você quiser fazer isso, há também um limite de caracteres. E esse limite é menor do que o do Twitter. Então, tudo isso que a gente vai ter que lidar, vai dar para a gente uma oportunidade de pensar o tamanho do nosso texto e exigir da gente a habilidade de dizer com mais concisão aquilo que a gente estava dizendo, mas essencialmente com mais precisão, com mais objetividade. Cada palavra selecionada de maneira a significar mais coisas num espaço muito menor. Ok? Então, para nós, isso vai ser também um critério para a gente trabalhar. Isso vai dar para a gente a oportunidade de exercitar a forma escrita dentro desses contextos. Ok? E o último critério vai ser relacionado ao registro oral e ao registro escrito. Ou seja, a fala e a escrita. Porque no mundo digital, a gente sabe que é possível você gravar áudios, né? É possível haver podcasts. Então, a fala também está presente. E aí é preciso pensar que elementos da fala podem convir à escrita, ou mesmo se há alguma diferença. Se é possível eu escrever da forma que eu falo, e às vezes é até desejável, a depender do que você está escrevendo, ou se é possível eu falar da forma que escrevo, porque às vezes isso fica bem esquisito, né? Alguém que fale como se escreve, de uma maneira mais formal, num registro mais formal. Então, toda essa questão também vai ser pensada por nós. Nós vamos fazer exercícios nessa transcrição da fala para a escrita, da escrita para a fala, como que a gente poderia adequar o nosso texto de uma maneira em que, na fala, não se perca a espontaneidade e na escrita não se perca uma formalidade que, às vezes, é necessária. Tudo bem? Bom, essa descrição desses 5 critérios, como eu disse, vocês verão aqui abaixo, né? Para vocês não terem que retomar esse vídeo sempre. A gente vai fazer várias atividades e não vai dar para para vocês terem que retomar esse vídeo. Cadê a parte que ele fala disso? Então, abaixo vocês vão ter esses critérios descritos, né? Mais resumidamente, obviamente, mas vocês têm, e vocês farão uma atividade que eu descrevo abaixo. A gente vai começar por uma atividade que é mais formal, mais formalista, que está relacionada àquele 4º critério, que é o critério do número de caracteres. A gente vai começar por isso, enquanto a gente tem gás, porque, de fato, é uma atividade que exige mais fôlego, né? Para a gente pensar sinônimos que sejam menores, para caber nesse tamanho de texto e a gente consiga fazer essa mesma mensagem. Então, a gente começa nessa quinzena com esse tipo de exercício que está descrito logo abaixo. Tudo bem? Então, bom trabalho para vocês, bons estudos, e a gente se vê daqui 2 semanas, tá bom? Bom, antes disso, é claro, a gente vai ter a nossa aula síncrona nesta semana e na semana que vem. Um abraço.